a anunciar o Evangelho, todas com problemas. A Bíblia diz em Mateus 27 que todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus. Não só Tomé, todos os discípulos duvidaram, todos tiveram medo, todos tiveram algum tipo de agonia, temor concernente ao futuro. E isso não é provado apenas nos últimos capítulos dos narradores do Evangelho de Jesus. A partir de João 14, já percebemos pelas palavras de Cristo como estava o coração dos discípulos. Não se turbe o vosso coração. No 16, Jesus teve que prometer publicamente a eles o outro Consolador. E nesses capítulos que eu citei, Marcos 16, Mateus 28, Lucas 24, João 20, Atos capítulo 1, Cristo está lutando contra a ansiedade, a preocupação, o desespero, a ferida de alma no coração desses que abalariam o mundo com a pregação do Evangelho. É para entendermos que Deus não envia super-heróis. Deus envia gente dependente dele, gente que reconhece que pode e vai se ferir na caminhada, gente que em alguns momentos vai sim pensar em desistir. Dentre esses frágeis que são de barro, porque o verdadeiro valor é o que está dentro deles, que é o tesouro do Evangelho, temos duas pessoas que faz parte de um ramo maior dos discípulos, porque nesses capítulos que eu citei se diferencia os 11 dos outros. Quando cita os 11, está destacando menos um. Logo, já entendemos que o narrador está deixando claro que entre eles houve um traidor. Segundo motivo, quando lemos sobre os 11 nessas narrativas, o narrador está deixando claro que existiam os principais, os cabeças da multidão. Jesus destacava 12, menos um, 11. Só que além dos 11, que são os oficiais, os que encabeçariam a grande comissão, tinham outros que, por falta de quantidade, de espaço para se registrar a história de cada um, eles faziam parte do ministério de Jesus. E esses dois aqui estão numa caminhada de frustração, o que para nós nessa noite é motivo de alegria, o que para nós na ceia nos faz chorar agradecendo. A história que no dia do nosso tropeço, do nosso pecado, da nossa queda, nos dá esperança de restauração, não foi assim com eles dois. O texto, a porção que eu escolhi para basear a minha pregação, está a partir do versículo 13, quando diz assim, na parte A do versículo, Lucas 24, 13, no mesmo dia, que dia? O dia do versículo 1, no primeiro dia da semana, de madrugada foram ao sepulcro elas, levando as especiarias que tinham preparado. No dia que as mulheres foram ao túmulo, pensando que poderiam perfumar o corpo do Cristo morto, é zelo excessivo, sem se lembrarem de que era o terceiro dia. Quando elas chegaram lá, a pedra da sepultura estava removida. Elas enxergam anjos.
os anjos as deixam atemorizadas e eles as acalmam, dizendo-lhes que elas estavam buscando dentre os mortos aquele que já estava vivo. Como mulheres empolgadas com aquela notícia, elas voltam e diz o texto aonde os irmãos estavam reunidos com os 11, versículo 9. Voltando do sepulcro, anunciaram estas coisas aos 11 e os demais. Ou seja, havia uma amplitude de discípulos reunidos em um espaço determinado, junto com os 11. Elas empolgadas chegam, se fosse hoje, chegariam com as irmãs do círculo de oração cantando porque ele vive. Quando elas anunciam tudo o que viram, estávamos indo com um projeto de perfumar o corpo do mestre, e enquanto estávamos preocupadas de quem removeria a pedra para nós, porque a gente não é feminista, a gente reconhece o valor dos homens, chegamos lá, a pedra já estava removida e tinha 2 anjos, e um deles falou para nós: vocês estão buscando o vivo entre os mortos, não é para ficar aqui, vai dizer que ele já está vivo, vamos anunciar a mensagem mais poderosa. E aqui a gente veio falar para vocês: Jesus está vivo. Imaginem a empolgação delas: ele está vivo, gente. Aí um olha para o outro olha para um e diz: tu acredita? Não creram. João 20 com Lucas 24 diz que Pedro olhou para o João, o João olhou para Pedro e disse: bora lá verificar esse negócio. E foram correndo no túmulo para ver se era de fato como elas haviam dito. Não apenas João e Pedro foram verificar se de fato era como elas haviam dito. 2 deles, um olhou para o outro, acabaram de escutar a mensagem mais poderosa do mundo. Acabaram de escutar a razão da nossa fé, pois se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Acabaram de ouvir a mensagem de que o pecado foi vencido, pois para vencer o pecado, só alguém que tenha vivido e morrido em santidade. Se ele ressuscitou, é porque ele venceu o efeito do pecado, a morte. Eles estão ouvindo a mensagem mais poderosa do mundo. O inimigo mais temido de todos foi vencido. Logo o pecado, a morte e o diabo são vencidos. A mensagem das frágeis mulheres é poderosa. Mas um olhou para o outro e disse: isso não, tu crê? O outro disse: cadê ele? Elas disseram: não, a gente não o viu. Eles disseram: então eu estou com meu amigo Cleópas, eu também não creio. A gente disse que só Tomé duvidou e só creria se visse. Agora tem 2. Um olhou para o outro e disse: bora vazar daqui. Quem sabe eles olharam e disseram: Jerusalém, tudo em Jerusalém nos lembra Jesus. Em Jerusalém ele pregou, em Jerusalém ele curou, em Jerusalém ele sorriu, em Jerusalém ele abraçou as crianças. Em Jerusalém ele prometeu vir, em Jerusalém ele prometeu enviar o Consolador. Tudo aqui nos lembra ele. Vamos sair daqui para nossa memória ser sarada. Como sarar a memória doente de alma? E como sarar a alma duvidando do Cristo vivo? E agora eles cometem o erro que muitos da nossa geração cometem quando se sentem frustrados, quando percebem que Deus não fez o que eles esperavam ou do jeito que eles esperavam. Eu não entendo o porquê. Talvez essa mensagem me ajude a pensar mais, não a entender. Por quê? Porque pelas suas frustrações, a primeira atitude foi, versículo 9 diz que a igreja estava reunida. Aí o versículo 13, a primeira atitude é: saíram de Jerusalém para Emaús, viraram as costas para a congregação. Todos tinham suas dúvidas. As mulheres chegaram felizes, os homens reunidos frustraram a alegria delas.
elas viram 2 anjos, elas ouviram dizer que Cristo está vivo, elas foram as primeiras a anunciarem a mensagem que abalou o mundo, e agora esses homens simplesmente rejeitam a mensagem delas. Todos têm suas frustrações. Pedro e João chegaram lá, viram lenço, viram lençol, viram túmulo vazio, mas não viram Jesus. Todos têm suas perguntas, todos estão com seus questionamentos de alma, só que a maioria continuou reunida. E esses 2 disseram: bora virar as costas, bora sair da igreja, bora virar desigrejar, bora viciar no YouTube, bora ficar assistindo os youtubobos que só prestam para criticar a igreja. E viram as costas para Jerusalém. E um dos motivos, nem todos são assim, mas um dos motivos são frustrações. E eu vou provar para vocês no texto que eles tinham frustração de alma quando eles abandonam Jerusalém, voltando para Emaús. Versículo 14: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que é que sucedeu? É o 3º dia, o túmulo está vazio, anjo falou, mulher pregou, eles duvidaram. Estão falando de tudo, um olhando para o outro e falando. Só que é o seguinte: 2 frustrados conversando, a conclusão será sempre frustração, porque nenhum olhou para o outro e disse fica, nenhum olhou para o outro e disse não sairemos, nenhum disse vamos acreditar no que elas estão dizendo. Não, um olhou para o outro e disse é melhor nós vazar, o outro disse estou contigo e não abro, TMJ, estamos juntos, bora vazar daqui. E vazaram, abandonando a congregação, e os 2, um falando para o outro sobre o que havia sucedido, falando de Jesus, falando das pregadoras sobre Cristo, virando as costas para a congregação de Cristo. A frustração só aumenta, pois 2 ignorantes conversando a respeito de Bíblia só se multiplica ignorância. 2 frustrados conversando só se multiplica frustração. E eles estão conversando, tentando um ajudar o outro com suas razões, com seus próprios pensamentos. E agora, para nossa surpresa, pela graça, quem aparece? Versículo 15: estando eles ainda falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, Jesus se aproximou e ia com eles. Em primeiro lugar, Jesus te frustra, mas não te abandona. Pastor, Jesus frustra? É claro que frustra. Você projetou de um jeito, ele fez de outro. Você queria ir até o fim com alguma coisa, alguém, ou em algum plano, ele cortou no meio. Tu queria uma porta, ele fechou e deu a janela. Tu queria aquele lugar, ele te mudou do lugar. Tu queria de um jeito, ele faz de outro. Ele é soberano, ele é Deus, é ele quem está sentado sobre o alto e sublime trono. Ele frustra. Jesus frustra projetos. Jesus não responde orações do jeito que a gente quer. Jesus não opera do jeito que a gente quer. E se você não estudar as Escrituras, você vai ser um crente frustrado. E essa é uma mensagem para te chamar ao amadurecimento. O remédio para a alma de muitos frustrados aqui é o amadurecimento, porque Jesus não age por dó apenas, ele age por princípios. Jesus aparece e vai andando com eles, e enquanto Jesus está escutando eles falar, Jesus vai descer. Enquanto eles falam, Jesus desce ao nível deles e faz uma pergunta no 17: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Do que vocês estão falando? Licença aqui, deixa eu ficar aqui no meio, por favor, chega para lá um pouquinho. Sobre o que vocês estão falando? Ele não está perguntando para obter informação. Ele quer que os frustrados falem. Ele quer que os frustrados rasguem a alma. Ele quer que você pondere quantas vezes através dos
disse: venham a mim, cheguemos em juízo, apresente suas razões. Ele fez isso com Israel, ele fez isso com Jó. Venha, abra a boca, fala. Bora ver quem tem razão. Bora ver se você está no controle. Bora ver se você consegue entender alguma coisa para tentar mandar em mim. É isso que Jesus está dizendo. Desde o Éden ele faz isso. Adão, onde é que você está? Eva, o que foi que você fez? Abre a boca e fala. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Vai orar, coloca a música e fica lá calado. Não, abre a boca e fala. Ah, pastor, mas Ana só batia os lábios quando não tinha mais palavras. Rasga a alma, confessa, fala tudo para ele. Por isso ele chega diante de dois frustrados e diz: que palavras são essas? Vocês estão pensando bem no que estão falando? Segunda pergunta de Jesus: por que estáis tristes? É o dia da ressurreição. Anjo apareceu, mulheres pregaram, a igreja está reunida, e vocês dois, os topzera, abandona todo mundo e só discute entre vocês dois. Por que vocês estão tristes? Bora ver se você tem razão para a tristeza dele. Bora ver se está tudo acabado, como você pensa, dramática. Bora ver se está tudo acabado, dramático. Bora ver se não tem mais jeito, que é só você que sofre, que ninguém tem luta igual tu. Por que você está triste? Vamos ver se é a sua visão a respeito da vida que está correta. Porque só dói em você. Só tu que sofre. Só tu passa a luta. Ninguém passa, ninguém sofre, é só tu. Então, por que você está triste? Fala para mim, de onde vem tanta tristeza? Nem sempre o fato de estar triste significa que você está humilde, porque tem gente que é a tristeza que vai revelar a soberba da alma. Olha para o texto, quando Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Oh, nós estamos tristes com essa coisa não. Não, olha o que o cara fala para o visitante que chegou lá. Versículo 18. Um deles, cujo nome era Cleopa, disse: tu é o único peregrino em Jerusalém que não está sabendo o que aconteceu. Ele responde pergunta com pergunta. Como que tu não sabe o que está acontecendo? Tu não leu o jornal, não? Aí Jesus continua na postura de viajante, pergunta assim: quais coisas que aconteceram? Quais? O que ele está dizendo é: fala! Eu só estou descendo ao nível de vocês para trazer vocês ao meu. Falem! Aí, meu irmão, o cabra vai se sentir. Não, deixa comigo. Aqui é Cleopas. Eu vou dar uma aulinha basiquinha para o viajante curioso, não sabendo ele que suas palavras vão apenas revelar a frustração de sua alma. Tem gente que o que fala é simplesmente a expressão de suas frustrações. Não apenas o que fala, mas o jeito que fala. E aí, meu irmão, lá vem. Ele vai contar a história e diz assim: você não ouviu falar, versículo 19, as coisas que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, olha só o passado, foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, ele falava e fazia, e ele era homem honrado diante de Deus e de todo o povo. Sério, e tem mais, o que? Você não sabe como que os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha, ele está falando aqui sobre dois tipos de príncipes religiosos e os líderes romanos. Ele está dizendo: a religião judaica e a política romana matou ele
crucificou ele. Olha a frustração agora, olha a frustração, olha a frustração. Versículo 21. E nós, eu e ele e eu, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia, o dia da alegria, o dia da ressurreição, o dia que Jesus prometeu que ressuscitaria, o dia que as mulheres estão pregando, o dia da vitória. Olha como eles falam do dia da alegria. Quem está frustrado transforma motivo de alegria em motivo de tristeza. Já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, ou seja, condenação, crucificação e morte. Eles param na morte. Em nenhum momento vem da compreensão deles que é o dia da ressurreição. Agora veja como eles vão falar das mulheres. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Maravilhar aqui não é uma expressão positiva, é uma expressão negativa, ou seja, nos assustaram, nos surpreenderam. Algumas mulheres nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eles nem foram lá, só viraram as costas para o povo de Deus em Jerusalém, e elas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. As mulheres chegaram dizendo, ele está vivo. Aí eles disseram assim, elas disseram que os anjos disseram que ele vive. Olha agora, e alguns dos que estavam conosco foram lá e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Porque eles estão frustrados. Perceba que o foco é condenação, crucificação, morte. Eles focam apenas no sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus, escute isso, igreja, que é a razão da nossa cura, as feridas de Jesus, que é a razão da nossa paz, a morte de Jesus, que é a razão da nossa vida, a condenação de Cristo, que é a fonte da nossa justificação. Para eles é fonte de frustração, é motivo de frustração. Por quê? Porque eles não entenderam a cruz. Eles queriam Cristo no trono. A última visão que eles tinham de Cristo era cruz. Eles queriam Jesus com uma coroa de Davi, mas foi dada a Jesus uma coroa de espinhos. Eles queriam Jesus saudado como rei da nação, mas o que eles viram sobre Jesus foi denúncia, zombaria, cruz, tragédia. Focaram no sofrimento e viram o sofrimento de Jesus como algo inimaginável para a vida dos seguidores de Jesus. Então me deixa de falar algo, minha irmã, meu irmão, criança que me escuta, adolescente, jovem, senhoras e senhores, varões. Não importa o nível de suas dores, não importa o que você já enfrentou ou está enfrentando, essa condição de evangelho não vai mudar por causa de suas frustrações. Qual, pastor? Isso aqui é evangelho. Cruz, sofrimento, luta, pastor. Eu vou te provar. Se você ler Bíblia, tu vais concordar comigo. Se não, depois tu vai lá no canal do YouTube e deixa seu comentário lá. Você, como eu, estamos em um mundo quebrado pelo pecado. Primeiro motivo de que vai ter sofrimento. Segundo, você tem uma natureza que é humana, ou seja, inimiga da vontade de Deus. Se não for o Espírito Santo, somos todos ímpios, pobres, cegos, nus. Terceiro, quem planta colhe, e você não planta só coisa boa para viver colhendo só coisinha boa, né, filho de papai? Quarto, os homens são maus. Jesus disse em Mateus 24 que no fim dos tempos a iniquidade
iniquidade se multiplicaria. Paulo disse que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos. Último lugar, além de tudo isso que eu falei, ainda tem o Satanás.